Paz de Deus, gente. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida. Hoje vamos dar início, continuar aqui, o capítulo 14, do versículo 10 e versículo 11. Só são 2 versículos. O título, o preço da traição. Por favor, já deixa seu like, deixa um comentário, envia para alguém esse vídeo. Me ajuda a entregar essa mensagem para mais pessoas, para que as pessoas possam receber uma boa notícia, assim como você também está recebendo essa boa notícia, que é a palavra de Deus, né? Então, gente, vamos lá. O título, Preço da Traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Então aqui, gente, só 2 versículos, rapidinho, mas de uma grande profundidade, né, gente, esses 2 versículos, porque aqui fala sobre muitas coisas, né? Então, Judas Iscariotes, um discípulo de Jesus, um homem que viu obras, que viu milagres, que andou com Jesus, que aprendeu de Jesus, provavelmente fez sinais e maravilhas assim como Jesus, pegou as instruções de Jesus e colocou em prática, provavelmente nesses 3 anos de ministério de Jesus. Um homem que ele esperava Jesus ser um rei, né? Que ele fizesse uma revolução, tirasse o povo ali de Israel, os judeus, da mão do Império Romano. E ele não entendeu que Jesus veio para uma obra espiritual, né? Porque Jesus veio trazer uma mensagem, trazer mostrar o caminho para se chegar a Deus. E ele mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que sem ele ninguém poderia ir ao Pai. Então Judas não conseguiu entender essa mensagem. E ali também nos evangelhos relata que Judas, por algum momento, ou talvez sempre, né, ele foi tesoureiro, né, das ofertas ali que distribuíam para o ministério de Jesus. E ele andava com a sacolinha, com a bolsa, e por diversas vezes ele também roubou, ele saqueou ali a bolsinha das ofertas. Então Judas, ele tinha um problema, que ele amava o dinheiro, né? Ele se corrompia, o dinheiro corrompia ele. E quando ele percebeu que Jesus não ia fazer uma revolução ali material, física, uma guerra civil, ele optou em entregar Jesus. E tinha um benefício, que o inimigo, ele sempre sabe aquilo que nós também almejamos. E muitas vezes as ofertas do inimigo, muitas vezes não, se você parar para analisar, a maioria das pessoas que caem nas ofertas do inimigo, elas caem naquilo que elas desejam no coração. Então o inimigo, ele traz os pratos, né, as ofertas, baseado no desejo das pessoas. Então o dinheiro era algo que o Judas também amava. Talvez amava mais do que o Senhor. Talvez seja por isso que Jesus fala, né? Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, Judas, de repente, esperando um reinado acontecer e ele fazer parte daquele reinado que era o de Jesus e ganhar muito dinheiro com isso, né? Porque, de repente, na cabeça dele, ele imaginou que se acender um reinado, vai ter muito dinheiro aqui. Talvez ele continuou ali junto com Jesus nessa esperança, né? Aqui é algo que eu tô imaginando,
né? Ou sendo inspirado pelo Espírito Santo também, que é algo que eu nunca imaginei isso. Mas glória a Deus, acredito que faça sentido isso que eu tô falando agora. Mas enfim, chegou o momento que Judas, ele se encontrou com os principais do sacerdote, homens que estavam esperando ou procuraram jeitos de prender Jesus, como a gente já leu aqui em diversos livros. Te convido a assistir aqui todos os capítulos e versículos que tá na playlist aqui, tá? Do livro de Marcos. Tem outros livros também, você pode maratonar aí da palavra de Deus. E aí, gente, o que acontece? Ele se encontrou para entregar Jesus. E aí, esses homens ouviu e prometeram dar dinheiro para ele. E aí, desde então, Judas procurava ocasião, oportunidade para entregar Jesus. E é tão triste, né, gente? Ser traído, né? Ser traído num relacionamento, ser traído em amizades, ser traído. Nós não estamos preparados, né, como seres humanos, para injustiças, perder, ser enganado. São sentimentos que quando isso acontece faz muito mal para nossa alma, né? Para o nosso ego, para o nosso corpo, para o nosso psicológico, para o que os outros vão dizer. E existe traições que ferem a alma, ferem o orgulho, ferem emocionalmente, ou, como nesse caso e outros tantos outros casos, que fere até a carne, leva à morte, né? Leva o fim da vida de alguém por uma traição. Mas que Deus venha nos guardar, gente. Que a gente tá falando de uma história de Jesus que aconteceu, mas que Deus venha nos guardar de trair alguém, nossos amigos, nossos cônjuges, nossa família, e principalmente trair Jesus nas nossas escolhas. Que Deus nos guarde também de pessoas próximas a nós nos trair, de nós passar por esse sentimento. Que Deus nos guarde e nos proteja de pessoas que se aproximam de nós para fazer algum mal para nós, para trazer algum dano, de pessoas que se juntam, né? Como aqui, ó, Jesus estava fazendo tanto bem por onde ele passava, mas pessoas se ajuntavam para falar mal dele, para tramar até a sua morte. Que Deus nos guarde. Que Deus guarde você, sua família, de passar por isso. Que Deus prepare pessoas boas para ser seus amigos, sabe? Para que você possa ter pessoas que você possa orar e essas pessoas possam orar por você. De pessoas que possam te estender a mão. De pessoas que possam elevar o seu nível, tanto espiritual quanto material, como viver nessa vida melhor. Que venha pessoas para te aconselhar, que venha ter pessoas que venha te corrigir se você estiver errado, e que Deus possa te dar um coração humilde para reconhecer e seguir em frente. Gente, não tem muito o que falar sobre isso, apesar que eu já falei bastante, né, 2 versículos, mas eu queria terminar esse vídeo com uma oração. Gostaria que você fechasse seus olhos e abrisse seu coração e abrisse seus ouvidos para uma oração, tá bom? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo dia de vida, de saúde e de paz. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo privilégio de acordar. Obrigado, Pai, porque chegou mais uma noite e o Senhor nos ajudou, nos sustentou e permitiu, Senhor,
que eu abrisse aqui esse vídeo, lesse a sua palavra, levasse a sua palavra como o Senhor disse, pregar o evangelho, lançar semente. E através desse vídeo, Senhor, aqui eu li a tua palavra, Senhor, que esse ouvinte, Senhor, esse irmão ou irmã, ou uma pessoa que está perdida aqui nesses canais e encontrou esse vídeo e ficou até aqui, até agora, Senhor, porque o Senhor queria lançar uma palavra no coração dessa pessoa e encontrou essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todo o feito, por toda a bondade, por toda a misericórdia que o Senhor tem feito na nossa vida. E reconhecer toda a autoridade de Jesus, que passou por essa terra, nos ensinou como ser um melhor ser humano, nos ensinou o caminho, a verdade, a vida, porque a tua palavra é espírito e vida. Obrigado, Senhor Jesus, por todo o bem que o Senhor passou aqui na terra e continua fazendo por nós. Obrigado por suportar até a morte todo o sofrimento que você passou, porque o Senhor queria nos dar salvação, nos queria chamar para essa intimidade, colocar a tua paz, a árvore da vida dentro do nosso coração, colocar a vida eterna em nós, escrever o nosso nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, porque você foi fiel até a morte e por isso nós temos a liberdade de sentir a presença de Deus, de crer que o Senhor fala com a gente, que cuida de nós, que prepara as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, derrama o seu Espírito Consolador no coração dessa pessoa que está ouvindo, das pessoas que já foram traídas, que já sentiram uma dor na alma, Senhor. Tem misericórdia, Jesus, consola, que essas pessoas que também estão assistindo e que traem umas às outras, seja em relacionamento, seja em amizade, seja em qualquer área da vida, que ela venha ter uma consciência que a traição é diabólica e é ruim, que elas possam ser convertidas pela verdade, que elas possam ser pessoas que vão viver o fruto do Espírito Santo. Pai, obrigado pela liberdade de poder falar contigo, de acreditar que nesse momento, Senhor, o Senhor está com os ouvidos inclinados, ouvindo as orações dessa terra, aonde é uma terra barulhenta, Senhor, tantos ruídos, Senhor, tantos ruídos negativos, palavras malditas, traições, Senhor, decepcionamento que nós temos, Senhor eterno. Mas, Senhor eterno, aqui nessa terra ainda existe homens e mulheres que querem viver em espírito e em verdade. Continua nos enchendo dos teus dons, avivando os dons que está em nós, Senhor, que o Senhor já colocou em nós. Fortalece nós pela força do teu poder, pela força da tua palavra, porque nós não conseguimos, Senhor, viver nessa terra, nesse mundo, Senhor, sem a tua presença, sem a tua palavra, sem o Senhor nos sustentando debaixo das tuas asas, Senhor. Eu quero encerrar, Senhor, essa oração, esse vídeo, te agradecendo, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. E ainda que nós olhamos para a nossa vida e vejamos falta em alguma coisa, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Temos a esperança de dias melhores na nossa vida. Ainda que o mundo, Senhor, não te reconheça, ainda que o mundo vá de mal a pior, como nós ligamos as notícias e vemos, Senhor, mas nós acreditamos que na vida daquele que crê, aquele que entrega a vida nas tuas mãos, o Senhor guarda, o Senhor abençoa e as pessoas melhoram de vida, porque o Senhor é bom. Continua deixando nós, Senhor, na videira enxertado, Senhor. Não arranca nós, Senhor, da tua presença. Vai suportando as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Mas, Senhor,
Enxergue em nós, Senhor, tudo aquilo de bom que o Senhor colocou em nós. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ilumine. Que o Senhor cure as feridas que algum traidor deixou na sua vida. E que, se você for o traidor, que você reconheça que você errou, que você possa pedir perdão, que você possa mudar de caminho e que você possa viver o evangelho do reino. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Compartilhe aí. Deixa um like. Deixa um comentário.